Conexão Líder. Entrevista. Agora em Ubá, 12:40. E no quadro Regularize Já, a gente está recebendo com grande satisfação aqui em nossos estúdios ele, especialista no assunto, que é o nosso amigo Rafael Candian. Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Conexão Líder. Obrigado, Roberto. Obrigado aos ouvintes. É sempre bom estar aqui presente e poder tirar a dúvida de todo mundo. A gente perguntou tanta coisa sexta-feira, mas ficou tanta coisa para trás, sim, né, Rafael? Sim, com certeza. Envolvendo imóveis, envolvendo posse, documentação, é uma coisa que pra gente que é leigo, é um bicho de 7 cabeças. E com as perguntas chegando, a gente conversando, eu acho que ajuda muito a pessoa que tá em casa a entender um pouco mais sobre esse processo. Imóvel envolve muitas coisas, né? Como a gente fala aqui, né? Das pessoas que têm um grande sonho de conquistar seus imóveis, ou planejam conquistar seus imóveis. Quando se trata de imóvel, tem muita questão de documentação. Então, existe muitas dúvidas mesmo. A gente tá aí pra isso, né? Pois é, então a gente vai começar aqui com uma pergunta que ficou para trás da semana passada, que é em relação o que é posse e o que é propriedade, Rafael? Interessante, acho que antes disso a gente tinha falado sobre uso campeão, né? E logo em seguida vem essa aí de posse e propriedade. É interessante porque, vamos lá, a posse do imóvel é quando você tem ali o direito de uso, não é o direito de uso, você adquire, muitas das vezes através de um contrato de compra e venda ou através de um documento, um alvará de concessão. Então você detém a posse, você utiliza aquele imóvel, você não tem nenhum documento oficial que te torna o proprietário daquele imóvel juridicamente. Então a posse do imóvel é nada mais nada menos que você ser um posseiro, você utilizar aquele imóvel. Ah, mas é confuso isso, porque eu já tenho um imóvel, já estou aqui, ele é meu, né? Mas documentalmente ele não é. Então por isso que fala da posse do imóvel. A posse é você utilizá-lo, é você cuidar, é você estar lá todos os dias, mas não ter o título daquele imóvel. E aí como que você adquire o título? Através da contratação de um profissional, ou através de uma compra e venda, através de uma doação, estudar a documentação, a possibilidade de você ter o título daquele imóvel, ter a matrícula daquele imóvel em seu nome e passar a ser o proprietário, passar a ter a propriedade do imóvel. Quando você passa a ter a propriedade do imóvel, significa que você documentou aquele imóvel. Então, posse é você utilizar, você usar, você cuidar, mas você não ter um documento oficial daquele imóvel. Propriedade é quando você consegue regularizar aquele imóvel, você ter um documento oficial daquele imóvel no seu nome, você passa a ser o proprietário de fato daquele imóvel. Por isso que a gente reforça, inclusive semana passada a gente falou muito em relação a isso, não deixar nada pendente, né, Rafael? Quanto antes legalizar essa situação, regularizar o imóvel, é bom para todo mundo, facilita o processo e dá a garantia também para a pessoa. Sim, existem vários modelos de você chegar à escrituração daquele imóvel. Hoje a Candian Engenharia tem atuado forte no município através da REURB, né? A gente tem reforçado aqui que, se Deus quiser, esse ano nós vamos fazer essas entregas. Teve muito moroso por conta de terceiros, né? Por conta de outros órgãos, mas estamos lá reunidos semanalmente para poder fazer essas entregas. Existe a modalidade de uso campeão, que foi a última pergunta, existe modalidade de adjudicação compulsória, então existe doação, existe compra e venda, então existe várias modalidades de você ter a propriedade do seu imóvel. Então é importante, porque quando você tem a propriedade, aí você está desembaraçado documentalmente para poder fazer ações que você porventura possa precisar, uma transferência, uma compra e venda, uma doação, um processo de financiamento, às vezes colocar o bem como garantia. Quando você tem a propriedade, você tem ali o documento oficial do imóvel, facilita as negociações perante a bancos, né? Porque o que eles vão querer é a garantia do imóvel, que te dá a garantia dele é ter documento do mesmo. Rafael, habite-se é uma palavra que todo mundo, que a gente escuta falar, mas pouca gente sabe para que serve. E para que serve? Essa pergunta é interessante, porque o habite-se, ele é quando você praticamente já tem a escritura do lote. Então, inicialmente você tem que ter a escritura do terreno, do lote, né? Tendo a escritura do lote, você precisa documentar a casa, ou a construção, ou a indústria, ou o comércio, né?
Para documentá-lo, você tem que fazer os projetos, os ritos comuns, corretos, iniciais, que é contratar lá a Candia Engenharia, fazer um projeto do seu imóvel, emitir o alvará de construção. E o Habite-se ele vem pós a obra pronta, finalizada. Você precisa seguir o padrão que foi colocado inicialmente naquele alvará de construção. A construção, você não pode alterar a construção conforme está naquele alvará, a não ser que você providencie a alteração no alvará. Por quê? Porque existe uma série de regras que você precisa cumprir. Então, o engenheiro, o arquiteto, ele sempre faz os projetos pensando nas normas municipais. Então, você tem que seguir aquele projeto conforme as normas municipais, e no final, assim que ela estiver pronta, a gente convoca a prefeitura para poder fazer a vistoria e ela valida aquela construção, né? Vamos lembrar que quando você faz um projeto, você não está fazendo somente a título de ter um alvará, nós estamos falando de segurança. A prefeitura, ela valida a segurança daquele projeto. Até porque se na frente for preciso vender, já está tudo regularizado certinho, né, Rafael? Não somente se for vender, mas vamos pegar uma coisa muito, né, até pesada aqui, que é aquela questão da tragédia da Boate Kiss lá. Alguém tem que se responsabilizar por ela. Então, quando você é o dono do imóvel e você apresenta todas as documentações, se o dono daquele imóvel tivesse com todas as documentações em dia, todas elas, ele seria uma pessoa que seria isenta daquele problema. Ele não seria um culpado, entende? Então, quando você regulariza seu imóvel, você também está olhando o campo da segurança, né, das pessoas que vão habitar aquele imóvel. Então, a prefeitura ela pede uma série de documentações. Além de pedir a série de documentações, ela analisa aquelas documentações e fala assim, ó, não, desse jeito aqui tá seguro, pode fazer. Quando faz a obra, a vistoria final e o Habite, ele é a validação daquilo que foi proposto. Então ela valida que aquele imóvel pode ser habitado, pode ser, né, pode ter um comércio lá, pode funcionar uma indústria, porque a construção, a estrutura foi validada. Segurança para toda a família, para todo mundo, né, Rafael? Essa é a parte fora documental, porque as pessoas às vezes pensam em documento, só pensam também nessas questões de ter o documento em seu nome. Não é só isso, é a segurança que traz aquele documento. Então, o Habite, ele serve para validar primeiro as normas de segurança, as normas municipais de habitação, depois vai te servir para você averbar aquela construção em seu nome, Então, já que foi validado, já que foi documentado para mim, eu vou trazer esse documento para minha escritura do lote. Vou passar a ter não somente o lote, mas agora vou ter uma construção lá também. E ele vai te dando garantias também jurídicas para você fazer um financiamento, mesmas questões, né? Uma venda financiada, um empréstimo, porque o banco, além de querer ter a escritura do lote, ele quer ter a segurança, né? O banco, ele quer ter aquela construção também como segurança, para poder te prestar um dinheiro, porque aquela construção, às vezes, ela que vai agregar valor num possível empréstimo. Rafael, a Fátima da Coab está perguntando aqui por que tem diferença de área construída e área total? Essa pergunta ficou um pouco confusa. Vou tentar entender aqui o que quis perguntar. A área total, a área construída geralmente é aquela área coberta, né, que você vai utilizar no seu projeto. Então tudo que é coberto considera-se construído, tá? Eu vou entender dessa forma. E a área total, ela pode ser considerada aquelas áreas também não construídas, né? Além da área de construção, uma área permeável, uma área que vai ser uma área considerada descoberta, uma área que vai ser considerada para área de lazer. Ou seja, um quintal da casa é considerada... Então, quando a gente faz, por exemplo, uma tabela de fração ideal para ser usada lá para um condomínio, para descobrir o que seu imóvel representa em relação a um outro imóvel que está ali no mesmo terreno, a gente faz esse cálculo geral, a gente calcula todas as áreas que tem no imóvel. Por exemplo, se você pegar um IPTU, você vai ver área construída principal, área de edícula, que é aquela área secundária à construção. A gente tem a área construída principal, que é a casa, a garagem. Tem uma área de edícula, que pode ser um quarto nos fundos do lote, pode ser uma área de churrasqueira lá no final do lote. Então, uma área acessória à área principal.
Então, essas questões, essa denominação de área, Fátima, eu preciso entender um pouquinho melhor que pode ser considerada. Tem área construída, área permeável, área remanescente. Então vamos entender que a área total é tudo aquilo que compreende dentro do lote. E a área construída total é tudo aquilo que foi construído no lote. Outra pergunta aqui, Rafael, desmembramento e loteamento. O que é e qual que é a diferença? Existe uma diferença aí que às vezes as pessoas não entendem, né? E faz essa confusão, é natural, porque as duas se tratam de pegar um terreno e fragmentá-los, né? Tornar aquele terreno em vários lotes. Vamos lá, o princípio do desmembramento. Você pode desmembrar se você tiver um terreno para uma via já pública, uma via que já tem denominação, que já tem uma estrutura básica. Você pode desmembrar até 5 mil metros quadrados, se eu não estou enganado. Esses 5 mil metros quadrados estiver para frente para uma rua que tem já denominada, com uma infraestrutura básica, e se você tiver a escritura dessa área, você pode fazer um desmembramento direto. Então, contrate-se lá a Candian Engenharia, a gente faz o levantamento para vocês, vamos fazer o projeto daquela área e vamos desmembrar em lotes, aprovar na prefeitura e levar para registro, averbar e abrir as matrículas. Ele é mais simplificado, mas ele não pode em todos os casos. Qual que é o princípio que eu falei aí? Ter uma rua já cadastrada, com infraestrutura básica e tudo mais. O loteamento, tudo aquilo que você quer desmembrar, e você tem que abrir uma via nova, tem que abrir uma estrada para desmembrar dentro do perímetro urbano, trata-se de um loteamento. Então, mesmo que eu vá desmembrar um lote só, se eu tiver que abrir rua, eu tenho que tratar como loteamento. Não é um desmembramento. Então, um desmembramento é desmembro para frente de uma via pública, quando se trata de desmembramento urbano. O rural é possível também. Eu tenho que seguir o módulo rural de Minas, que é 2 hectares. Então, se eu tiver uma área de 4 hectares, eu posso desmembrá-la em 2 hectares. Esse não tem problema. A regra para o rural é ter o módulo rural. Então, eu posso desmembrar, contanto que as áreas que eu vou gerar tenha pelo menos 20 mil metros quadrados cada uma. No urbano, eu posso desmembrar para frente de uma via pública. O loteamento, ele se caracteriza quando eu tenho que abrir uma estrada para desmembrar lotes. Então, eu tenho que seguir pela regra do loteamento. E aí, elas vão ter as suas leis, respectivas leis que a gente vai ter que atender, né? Loteamento vai ser a 6766, o desmembramento também vai ter na 6766 e alguma coisa regulamentada por leis municipais. Rafael, é tanta informação, é tanta coisa e muitas dúvidas chegando. Eu queria que você deixasse então seu telefone, os contatos, as redes sociais da Candian Engenharia para quem quiser entrar em contato com vocês, que é muita dúvida e aí, igual você falou, precisa mesmo conhecer a fundo cada caso para poder ajudar essas pessoas aí a regularizar o imóvel, que é o nosso nossa principal mensagem, né? Isso, meu bordão é falar que cada casa é um caso, então é muito importante isso, porque regularização não é tudo igual. Cada um existe uma especificação diferente. Então, assim, é específico cada caso. Então, procura lá a Candian, pode estar entrando em contato com a Lívia no marketing, que é o 999491871, e agendar a sua visita. A gente faz uma consultoria gratuita. E depois que a gente faz essa análise documental, a gente passa o orçamento, explica os passos que tem que fazer daquele caso específico, né? Lembrando que hoje temos aí o georreferenciamento rural, que até novembro vai se tornar obrigatório para todas as propriedades rurais. Então, quem tem propriedade rural, providencia. Nós, essa semana, fizemos uma reunião para tentar achar o melhor preço possível ali para os produtores rurais, para os donos de propriedade rural. Então, tá bem bacana os preços. A gente consegue parcelar também. E estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida, tanto no que tange a parte de topografia, projetos, no rural e no urbano. Lá você pode contar com quem entende do assunto, viu, gente? Rafael, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui e até a próxima. Obrigado. Agora em Ubá, 12:55. Uma ótima tarde para você.